Eu fiz muito um processo interessante com meu filho. Meu filho sempre teve opinião muito forte. E sempre foi muito seletivo. Essa questão alimentar é um desafio para nós até hoje, Não né? Eu sei. diria que é Uhum. uma questão não fechada na nossa vida, assim, sabe? Então a gente ainda tem algumas questões, alguns gaps, algumas coisas, e a gente vai trabalhando com ela, né? Até hoje a Uhum. gente trabalha, ainda temos conquistas. Ele tem 8 anos, né? E foi um dos grandes desafios na vida com ele, tá? E uma coisa que eu fazia nessa faixa etária, quando não abria a boca, como você falou, né? Chegou na mesa para comer e não abre a boca, né? Era dizer: ah, você não quer comer agora? Ah, tudo bem. Então, quando você quiser, sua comida tá aqui te esperando. E aí, Uhum. beleza, né? Então ele saía e tal. E aí, depois passava um tempo, ele queria comer outra coisa, qualquer outra coisa, né? E daí eu dizia: ah, você tá com fome agora? Que bom, porque a sua comida continua te esperando. Então vamos comer a sua comida. Então, quando eu fiz isso, sei lá, 3, 4 vezes, que ele viu que quando voltava ele ia ter que comer a comida mesmo, não ia poder comer outra coisa, ou seja, não ia se livrar de comer a comida, né? Aí ele viu que era ok, tinha que comer a comida mesmo e tal, e aí acabou que alguns dias fazendo isso, e depois foi Uhum. tranquilo e continuou comendo sempre. A hora que sentava para comer já comia mesmo e tal, e deu certo. Foi uma Uhum. situação que deu tranquilo Uhum. comigo. Eu simplesmente não entrava em confronto. Eu só dizia: Uhum. beleza, então a hora que você estiver com Sim, fome, sua comida tá aqui. Mas eu não abria importante mão de que isso. fosse a comida. É um pouco daquele conceito que eu trabalho de macro decisão e micro decisão, né? Então, a macro decisão é: vai comer comida. Essa não Uhum. tá na mão dele, essa é macro, é do Uhum. adulto. A micro decisão é agora ou daqui a pouco, Uhum. Perfeito, ok? perfeito, E eu perfeito. não preciso nem colocar na Sim, hora e falar: mas é sim. agora ou depois? Eu digo: não, não quer agora? Beleza. Uhum. E aí já, Uhum. já guardava e já avisava. Então vai ficar aqui para a hora que você quiser. Né? Então Uhum. a hora que ele queria comer era a decisão dele, mas que ia comer ia ser comida, isso não era ele Uhum. que decidia. Uhum. Uhum. Né? Então é um pouco nessa Perfeito, macro e micro decisão. perfeito, perfeito. Isa, e a questão das telas, hein? O que que tu acha da questão das telas no momento da refeição? Ah, boa. Eu Televisão, quero. celular. Eu gosto muito de ser muito verdadeira e transparente, Cíntia, e eu vou contar tudo que nós falamos sobre isso antes da nossa chegada aqui, tá? Ótimo. Quando a gente, eu gosto, eu acho que é bacana todo mundo saber essa construção. Quando a gente começou com a ideia de fazer essa live, essa era o meu tema chave. Eu queria falar sobre isso, sobre questão de tela e alimentação. E aí veio essa questão toda da quarentena. E aí Exatamente. a Cíntia foi extremamente sensível, né, Cíntia? E falou para mim: Isa, eu acho um super perigo a gente falar nesse momento sobre tela e colocar isso como tema, porque ao invés de ajudar as famílias, pode ser que nesse momento que está todo mundo estressado, com dificuldade, 24 horas por dia com os meninos em casa, sem ajuda de escola, sem ajuda de babá, porque algumas vezes não pode ir a babá por causa dessa questão do isolamento, né? E sem vó, porque não pode ver os idosos, enfim. E Exato. nós vamos tirar um recurso das pessoas, né? Nós vamos deixar as pessoas com menos um recurso aí nesse momento, né? E eu falei: caramba, você tem toda a razão, né? Você está muito certa nessa leitura, né? E então a gente falou: bom, então não vamos colocar isso como tema, né? Vamos tratar de vários assuntos de alimentação e a gente aborda esse também, já fazendo também essas considerações de que, Exato. gente, não se desesperem em momento de Uhum. quarentena. Tá tudo um pouco mais flexível, né? No Uhum. sentido de que a gente não tem que exigir da gente o que não é possível, né? A gente Uhum. trabalha com os Uhum. recursos que tem. Mas, né, contudo, todavia, porém, entretanto, não obstante, a tela é um periguinho maior, né? Porque ela libera dopamina. O que é isso, né? Quando a gente tem ali o prazer das telas, né? No nosso cérebro libera aquele neurotransmissor da satisfação. Então Uhum. ele dá prazer. Nesse prazer é o mesmo prazer que também as drogas proporcionam. Então esse prazer imediato, com baixíssimo esforço, ou seja, você não faz esforço nenhum e tem a recompensa, né? Ele vicia.
Ele é gostoso, ele é delicioso, né? Por isso que tanta gente é viciada em tela, né? Às vezes até a gente já tá. Uhum. Às vezes não tem nada para olhar e tá lá olhando de novo, né? Porque Exatamente. é viciante, né? É envolvente. E uma outra questão importante é que ele conecta a criança com essa dopamina e com a tela e desconecta a criança do próprio sistema interno. Então a criança não percebe o que está comendo, não se dá conta de estar satisfeita, não se dá conta, ela fica igual um zumbizinho olhando a tela, Exato. Uhum, uhum, né? Aí o pai e a uhum. mãe, pronto, tô resolvendo essa parte, tem que comer, Isso. né, gente? Uhum, Comer tem que comer, né? uhum, E esquece que o que a gente come pelos olhinhos com a tela e esse alimento da mente é tão importante quanto o alimento físico. E às vezes eu tô comendo um monte de porcaria pela mente, às vezes eu tô colocando uhum, um monte de coisa que faz mal para dentro, né? uhum. É aquela história, né? A gente no processo do cuidado com a criança passou pelo concreto e a gente precisou trabalhar no concreto porque muitas crianças morreram enquanto a gente não dominou a parte física, né? E agora, Uhum, então, enquanto sociedade, a gente já está um pouco mais evoluído nessa parte física, mas enquanto pais e mães, nós ainda não passamos dela. A gente, se o menino uhum, tiver limpinho, bem alimentado, trocadinho, cheirosinho, e bem fisicamente, né? A gente acha que tá, ó, maravilha. E uhum, esquece do resto todo, da uhum, alma, do uhum. espírito, do coração, da mente. Aí começa a arrepiar. É, Quando, na exatamente. verdade, a gente pode, né? Quando expande a consciência, a gente se dá conta que a gente não é um corpo que tem alma. A gente é uma alma que tem corpo. Então, Uhum. talvez a gente precisasse pensar com Sensacional. mais intensidade ainda nessa alma, nesse espírito da criança que também está ali precisando se alimentar de coisas boas, de Uhum. coisa de qualidade, na quantidade adequada, não se empanturrar de porcaria e nem ficar com déficit, né? Eu esses dias, Cíntia, estava falando com uma amiga que estava vivendo um drama na vida pessoal, violento, assim, nono mês de gestação, preocupada com o marido, com questões pessoais, bem, assim, suspeitas sérias e tal. E ela fazia 2 meses já que estava com essa situação, quando a gente. E aí eu falei, amiga, mas você já está com acompanhamento de um psicólogo, né? E ela falou: não, não tinha, na verdade, pensado nisso ainda. Eu falei: se essa dor que você está sentindo na alma fosse no estômago, você já estava no hospital, mulher. Demora tanto para ouvir as demandas da alma, do Exato. espírito, né? Mas Uhum. é compreensível, a gente entende, né? Porque a gente realmente perdeu muitas vidas, né? Num histórico não tão passado assim, né? Nossos avós Exatamente. perdiam os Exato. filhos, Uhum. né? Então Uhum. é recente, então a gente está nesse processo de agora sim poder olhar mais para a alma, para o espírito, para a mente, né? Então eu acho que é esse o perigão que eu vejo aí, né? Sem É, contar que depois que a gente começa, é muito difícil mudar, né? Então exatamente, esse também é o exatamente. ponto importante. E você, o que que você pensa sobre isso? Exatamente. Me conta um pouquinho a tua visão. Eu trabalho muito nessa questão, né, do início, porque chega muita mãe para mim dizendo, Cintia, ele só come com TV, como é que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque no momento que eu tiro, ele para de comer, aí eu vou entrar em desespero, eu vou enlouquecer, o que que eu faço aqui? Então a gente vai trabalhando, eu vou começando a trabalhar com elas, isso dá surge muito efeito, porque é um trabalho materno muito grande, de compreensão de Uhum. que a criança sim precisa se desvincular, mas de forma gradual. Então não tem como de um dia para Uhum. o outro eu dizer, pronto, desliguei a TV, agora tu senta aqui, tu vai comer. Acabou. É, acabou Uhum. tudo. Uhum. Acabou, é uma guerra geral, não tem como. Então Uhum. a gente vai trabalhando, despertando o interesse e a curiosidade da criança com a questão dos cinco sentidos, envolvendo aquela coisa que a Uhum. gente fazia quando era criança. Nós, Uhum. né? Eu não sei, eu Uma tenho conquista, 38. né? Exatamente. Eu lembro que eu tenho 38 anos, a gente se envolvia no preparo de arrancar a cenoura da terra, de cortar o brócolis, de tirar a mandioca da terra, eu sou do interior, então a gente, nossa, Uhum. brincava muito com isso. As memórias positivas, chegou a me arrepiar.
Ai, que positivas que eu delícia. lembro disso são coisas incríveis. Eu lembro que eu tinha, eu acho que uns 5 anos que a gente saiu de uma outra casa, eu tinha uns 5, 7 anos. Eu lembro que tinha milho plantado nos pátios de casa e tinham Uhum. cortado os milhos. E a gente cortava, tirava aqueles milhos do pé e, nossa, cozinhava o milho. E eu lembro como se fosse Delícia. hoje que eu pisei num toquinho, gente pisando de pé descalço. E o meu pai era médico, falecido hoje, mas ele era médico. E eu lembro que ele tirou, o meu pé ficou embaixo de uma água corrente, assim, ele tirou, aí depois fez todo o processo. Mas esse envolver a criança, eu lembro de detalhes de preparo, então isso é riquíssimo, esse envolver a criança no Maravilhoso. pegar, no descascar, de pedir para cortar uma fruta, de pedir para colocar a mesa, de pedir para envolvendo a TV quando for ver, nem existe mais naquele ambiente Tá para a nem criança. lembrando, né? Uhum, Exatamente. Só uhum, que é uma construção. No início dá uhum, mais efeito, depois a criança vai querer, vai retornar aquilo que ela queria, né? Mas é um uhum. trabalho, é uma construção de encantamento, da alimentação, enfim. E dá tudo E certo no final. tem uma coisa muito legal, assim, que você me lembrou enquanto você foi falando, que também acontecem algumas coisas que na programação neurolinguística a gente chama de âncoras, né? A criança Uhum, ancora que para comer precisa ter a TV ou a tela, né? uhum, E às vezes ela faz essa âncora num determinado espaço. Então, quando ela vai na escola, ela come sem tela. Quando ela vai na casa do amigo, ela come sem tela. Quando ela vai viajar de férias, ela fica 15 dias comendo sem tela. Aí, quando ela uhum, volta para casa, ela não come sem tela. Porque ela fez uma âncora uhum, espacial de que naquele uhum. ambiente se Olha que come com importante. tela. Então, isso Incrível. também é muito legal, porque quando a gente não Muito. sabe, a gente começa a achar que é frescura, a gente começa a achar Uhum, que é manha, a gente começa a achar uhum, que, como assim? Né? Na praia ficou 15 dias, comeu os uhum, 15 dias sem TV. Agora aqui uhum. é, né? E aí a gente começa a dar piti, brigar, porque a gente realmente não entende, né? E a gente não sabe que tem esse processo de neuroassociação, né? Olha, Que é a âncora, né? Então é muito rico a gente saber o que está acontecendo, muito, entender, muito, né, do muito, cérebro muito. infantil para Nossa, conseguir saber o que fazer, né? exatamente. Uma das coisas que, nossa, é importantíssimo é a questão da gente conhecer e saber que, por exemplo, o que a gente está plantando dia a dia vão sendo as respostas que a criança vai nos mostrando e as conquistas, cada passo que a gente pensa assim, ah, mas não comeu nada, só sentou e só brincou com o brócolis, mas antes ele brincava com o brócolis? Não, não Uhum. brincava. Olha, ele está tendo um baita avanço aqui. Então a gente precisa, Uhum. né? Uhum. Uma das coisas, Isa, também, assim, o do o parabenizar muito a criança. Não sei se tu já chegaste a trabalhar com isso. Quando a criança, por exemplo, comeu, Sim. naquele momento comeu tudo que tinha no prato. Eu trabalho muito com essa questão, né, de cuidar para não dizer muito bem, comeu tudo, parabéns, isso aí, nossa. Mas e sim promover a autoavaliação da criança e dizer de outra forma, né? Olha só, comeu, estava gostosa a comida, porque aí faz a criança pensar, Uhum. ou estava com fome, aí realmente a criança, Uhum. eu estava com fome. Promove a criança fazer uma autoavaliação de que realmente estava gostosa a comida e do não de realmente vou fazer de novo para a mamãe ficar feliz. Isso. E olha que importante o que você está trazendo. Muito legal isso, tá? Eu penso da mesma forma. Esses dias eu estava assistindo o treino de basquete do Petros e tinha Uhum. uma outra mamãe, né? Ali também assistindo o seu filho jogando com o meu, né? E aí ela falou: ai, menina, tem que realmente fazer o basquete aí, levar a sério, porque eu tô com problemas, tá vendo? Ele tá gordinho, ele tá realmente com sobrepeso, né? E aí eu falei, é mesmo, tá com esse desafio e tal, né? Fale mais sobre isso, né? Mal Sim, sabia a ela, gente né, o já. meu trabalho, e eu querendo saber mais, conta mais, né? E ela falou, mas você sabe por que que ele tá assim? Eu falei, não, quero saber. E ele tá assim por causa do irmão. Aí eu falei, ah. Ela falou, porque o mais velho não come de jeito nenhum. Então a gente fica, come meu filho, come tudo, meu filho. Aê!
comeu tudo, yes, campeão, e nananã, e tarará. Aí chegou o mais novo, falou, aqui nesse ambiente, então é assim que eu me dou bem, já entendi, o esquema aqui é, ó, como é que a banda toca, come tudo, ó, show de bola. Então ele Exatamente. come tudo, ele come tudo, ele come tudo, ele come tudo. Exatamente. Entende? Então, Exatamente. pegando o gancho dos elogios que você Nossa. falou, eu estou trazendo o caso daí da relação de irmãos, né? Uhum, Porque a gente com uhum. crianças diferentes também vai ter demandas alimentares diferentes, Com possivelmente, né? certeza, com E certeza. aí tem que tomar muito cuidado com o que faz com um, com o que faz com o outro, com o elogio, né? Eu penso como Isso. você, que o elogio não deve ser gasto de qualquer maneira, Uhum, uhum. e até porque comer não é comer para mim, é comer para você, né? Você vai comer Exatamente, para você, para exatamente. atender a sua necessidade. Por isso que puxar para o processo, como você orienta, achei Uhum, fantástico. É o melhor, uhum, né? Da tua uhum, fome, se estava uhum, gostosa, e enfim, uhum. tudo isso é bem E isso, interessante. é, E e uma outra isso, coisa que. Vai, manda, depois eu falo. isso desde o início, porque eu trabalho, né, muito, por exemplo, o meu curso agora. As mamães estão iniciando a introdução alimentar, 6 meses. Algumas que o bebê vai completar 6 meses agora. Então, eu trabalho isso desde agora, porque é muito Uhum. comum as mães fazerem aquele alvoroço, é normal, é uma ansiedade muito grande, o bebê vai começar a comer, as papinhas, ou não, ou BLW, enfim, seja a forma que for, é muito comum. Oi, muito bem, isso aí! A gente Ah, precisa, né, morrendo de felicidade por dentro, claro que todo mundo fica, mas fica um pouco mais neutra, porque para a criança ela não tem a mínima noção que aquilo ali é de comer no início. e quando também a mãe manifesta um desespero, por exemplo, de elogios quando a criança come, a criança inconscientemente percebe que essa é uma questão sensível. Então, se ela precisar de algum mecanismo, por exemplo, para chamar atenção, de algum mecanismo para depois conseguir alguma Ah, isso é coisa, importante. inconscientemente ela vai para a alimentação, sem querer. Ela não sente Sensacional. fome de verdade. Porque ela precisa de atenção em alguma outra questão e já ficou Uhum, claro para ela, pela programação que a mamãe fez nela, uhum, sem querer também, que é a alimentação a questão sensível que vai chamar a atenção de mamãe, que vai uhum, trazer mamãe todinha para mim aqui. uhum, uhum, Outra coisa que eu quero falar, aproveitar nesse momento para dizer, é a questão dos nossos tempos, Cíntia. A gente está num momento de sociedade, de programação de cultura, que a gente é muito desesperada. A uhum. gente é muito apressada. A gente acha que, nossa, já faz uma semana que eu estou tentando alguma coisa com a minha criança. E o que é uma semana numa vida inteira? Isso, Sabe? Então eu exatamente. vejo que Nossa. as nossas, né, numa sociedade tal que você toca e o negócio Uhum, tem que responder na uhum, hora, você quer tocar o uhum, menino e quer que o menino responda na hora. uhum, E uhum. olha, vou abrir meu coração, tá? Eu tô com uma cachorra nova, né? Que é a Ava. Eu tinha o Telzinho, que faleceu recentemente, que eu ainda não posso nem falar muito, senão eu choro. Né? E Ah, a Ava, nesse processo de aprender, né? Aprender o lugar de fazer o xixi, o cocô, de aprender. Caramba, agora tem 1 ano e pouquinho ela. Tá perfeita, perfeita. Era só eu ter esperado. E uhum, eu não esperei. Eu brigava. Olha, bater não faz muito a minha praia, não. Mas eu uhum, brigava, eu falava, eu ralhava com ela, achando que precisava daquilo tudo, achando que já era hora, já faz 2, uhum, 3 meses, meu Deus, 4 meses, 5 meses. uhum, Mas, uhum, cara, o bicho vive 15 anos, entendeu? Se uhum, ele levar uhum, para aprender, é aceitável, é parte. Então, assim, vira e mexe, a vida me traz de novo essa questão, sabe? uhum. Por que que a gente está tão acelerado? Por que que Exato, a gente está tão desesperado com as respostas do ser tão imaturo? Seja o filhote do cachorro, seja o exatamente, filhote da gente, exatamente. sabe? A gente precisa tomar consciência de que os tempos são diferentes, sabe? Uhum, De que uhum, os tempos da criança são outros uhum, e é uma necessidade de respeitar isso, para além de respeitar, apreciar e para além de apreciar, aprender com eles, porque a gente uhum, come rápido demais, a gente vive uhum, rápido demais, a uhum. gente corre demais, a gente é É. acelerado demais, Exatamente. né? Isa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, só para encaixar exatamente com isso.
uma mãe, a Adriana comentou agora, concordo, mas às vezes isso não é nem a mãe, como no meu caso, mas a babá que não concorda. Uhum. Não concorda com o quê? Não entendi essa Pois é, parte. a babá, que eu também não entendi, mas se for o caso de a babá não entender o tempo do bebê, por exemplo, de se alimentar, porque, por exemplo, eu fiz no meu curso, Isa, eu fiz um módulo somente emocional, que é justamente para Uhum. trazer a mãe nesse momento, respirar fundo, me ouvir, justamente porque eu não quis fazer esse módulo gravado, com a minha cara. Elas fecham os olhos e me ouvem. É só uma parte de áudio, assim, com uma música de fundo, com água, com pedras, com chuva, enfim, justamente para elas tentarem se conectar, porque é um desespero muito grande materno. A criança ou que não quer, Sim. ou que chegou aos 9 meses e não parou de comer total, enfim. A gente tem que respirar, respira fundo, calma, tudo, né? A gente precisa entender a habilidade atual daquela criança. Agora, falando para essa mãe sobre a babá, eu não sei exatamente o que ela perguntou, mas eu acho legal. Me ocorreu uma fala aqui, e eu acho que quando ocorre, a gente tem que dizer. Eu acredito muito na conexão com o universo, com Deus, com a vida, e eu acho que a gente se coloca como canal, o que vem a gente Uhum. deve dizer. Eu gosto muito de chamar as pessoas para autorresponsabilidade, para o locus de Uhum. controle interno. Olha Então, que assim, importante. não adianta falar, ai, mas é a babá, ai, mas é o papai, ai, mas é a vovó. Tá, mas a mãe Uhum. sou eu. E sobre a babá eu vou decidir. Se o Uhum. que a babá não Uhum. concorda é tão relevante para mim, então eu vou trocar a babá, Uhum. Uhum. né? Se o que a babá não concorda Ela comentou que a não babá é. fica ansiosa, que a criança tenha que comer tudo e ela fica batendo palma para a criança comer tudo. Isso, então aí eu vou avaliar, né? Isso é uma coisa pequena ou grande em relação ao todo? Ah, é pequena, Isa, eu posso conviver com isso. Ok. Ah, é uma coisa grande em relação ao todo, porque também já soma com isso, com isso, com isso. Opa, então eu tenho que Uhum. pensar o que que eu vou fazer, Uhum. tá? Uhum. Aí, outra coisa também, eu não preciso me conformar se eu decidir ficar com essa babá, mas então eu vou oferecer Uhum. para ela um curso, um treinamento? O que que eu vou fazer com ela? Excelente. Isso Entende? aí, Ou exato. mesmo. Ou mesmo conteúdos gratuitos, né? Ou o Uhum. que que eu vou Uhum. fazer então, Uhum. né? Não precisa às vezes pagar, né? Uhum. Dependendo da realidade de cada um, Uhum. no momento, enfim. Mas assim, entender que, mesmo que é no outro, se tem a ver com meu filho, eu preciso ver o que eu vou fazer com isso, sabe? Exato. Porque senão eu fico, uma coisa é a babá, outra coisa é o papai, outra coisa é a vovó, e Uhum. no fim tá tudo saindo de Uhum. um jeito que eu não quero, né? E é a Exatamente. responsabilidade maior minha, sim, porque o filho Com é certeza. meu. Com E isso certeza. nos empodera. Isso não é para nos gerar culpa, isso é para nos gerar poder. Né? O poder está em nossas mãos, de decidir mais, Uhum. né? de escolher mais o que a gente quer, o que a gente não quer, como a gente vai fazer isso, né? Uhum. E cuidado também, porque quando é o outro que não está como eu gostaria, para não ir confrontando, para não ir brigando, porque senão eu arrumo outros problemas maiores, né? Uhum. Mas eu vou conseguir sensibilizar essa outra pessoa? Como eu vou Uhum. conseguir tocar o coração dessa pessoa sobre essa questão, sabe? Porque daí também eu vou ganhando um monte de habilidades de comunicação, Uhum. de relações, né? A programação neurolinguística me deu isso, tá, Cíntia? Porque eu não tinha. Eu já ia com os dois pés no peito mesmo e brigava Uhum. com todo mundo. Uhum. Mas E a eu, depois com gente os vai recursos com a vendo, PNL, a por isso gente que vai. eu falo que divide, assim, né? A Uhum. vida. A gente vai vendo, vai sentindo os ganhos que a gente vai tendo, dependendo da forma com que a gente se expressa com o outro, né? A forma com que você vai falar Exato. com o outro. Que Claro. é uma situação que aconteceu com a gente. A gente estava num restaurante, o Petros devia ter, sei lá. Eu não sou muito boa de linha do tempo, de vez em quando eu me confundo as idades, tá? Mas eu acho que uns 4 anos, assim, a gente morava em Vitória ainda, no Espírito Santo, e eu me lembro nitidamente, esse dia me marcou, assim, que a gente estava no restaurante e o plano depois do Aham. restaurante era passar no shopping para comprar alguma coisa que a gente tinha, não sei se era aniversário, tinha um presente, não lembro. Eu sei que depois do restaurante a gente ia passar no shopping. E aí era uma coisa meio esporádica, eu não sou muito de shopping. Então ele estava animado, que ia pro shopping e tal, né? E ele ali no restaurante comendo assim, de repente ele falou, botou, descansou assim o talher, né? Falou: "Mamãe, se eu não terminar de comer, a gente ainda vai no shopping?" E eu falei: "Da onde você tirou essa conexão, meu filho?"
né? Da onde você tirou a conexão de que você tem que comer obrigatoriamente até o final o prato para que uhum. outra coisa seja feita? Exato. Nossa, isso Aí ele aí. me olhou assim, né? E eu não sei de onde veio, né? Uhum, As uhum. programações das nossas crianças não vêm só da gente. Depois que elas vão para a escola, depois que elas convivem com outras pessoas, tem um monte de gente programando um monte de coisa no nosso filho, Sim. né? E aí eu fiz na hora essa pergunta para ele: da onde você tirou essa conexão, meu filho? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amor. Você está satisfeito? É isso? Você já Uhum, acabou de comer? Você não quer mais? É. Então não tem, pode terminar. Nós vamos para o shopping, é outra história, não tem nada a ver uma coisa com a uhum, outra. uhum. Então, que isso também fique para a gente pensar Com as certeza. conexões que a Sim. gente faz, sabe? Uhum. Porque a questão de conexão é um negócio louco, assim, sabe? A gente programa aquilo. Eu comi muito sem ter necessidade de comer, porque eu fui programada para comer tudo. O Uhum. programador tá aí na live. Sim. O programador tá aqui. Que eu amo de paixão, meu pai. Mas era uma preocupação, até porque, gente, a gente entende tudo. Eles batalharam para ter a comida na mesa, sabe? Sim, é As gerações exato. anteriores, então desperdício era um negócio horroroso, e ainda é. Né? E Uhum, ainda é. Então eu não podia deixar a comida no prato. Assim uhum. como eu trabalho para o meu filho também não deixar. Né? Mas agora com um acesso a muito mais Exato. informações, então um pouco diferente a conduta, né? Mas É. o objetivo também é esse, né? Não é Uhum. para deixar, não é para jogar fora. Esse está satisfeito. O Alonso desce da mesa, eu sempre ensinei ele, né? Desde o início também, e ele me olha e diz: Mamãe, tô satisfeito. Às vezes comeu pouquinho, mas do ponto de vista da gente entender o quanto é pouquinho para mim e o quanto tá bom para ele, Isso, isso. Às vezes é um né? desespero nosso, né? De achar que pouco, de achar que não tá bem. Então, assim, gente, tá Uhum. acompanhando, né? Tá indo nas consultas do pediatra, tá tudo bem, né? No crescimento, no desenvolvimento, E... a gente tem que confiar, né? No processo. Se ele tá crescendo, e Exato. se desenvolvendo adequadamente, se tá tudo bem, não tem por que a gente desesperar. E a gente Uhum. desespera. A Uhum. gente desespera para comer, a gente desespera para Muito. desfraldar, a gente desespera para aprender a ler, a gente desespera com um monte de coisa que não tinha que desesperar. E às vezes a gente Uhum. cria os problemas, né? Sem querer, claro, é sempre Exatamente. sem querer, né? É, Mas às vezes a exatamente. gente cria os problemas, é uma pena. É Por uma isso, pena. É. realmente estudar e se informar, né, para saber alinhar as expectativas, né? Exato. A tua frase aqui, que eu acho sensacional, eu estava vendo o teu perfil para postar no Instagram e colocar algumas informações a mais no post de hoje, e eu me identifiquei muito. A ignorância não é uma bênção, como muito se diz, e sim busque o autoconhecimento. Tem muita, a ignorância é uma bênção, eu não sei É nada que está isso. acontecendo, então eu não sofro. E aí Você é que sabe o a que gente. acontece? A ignorância é uma bênção, né? Porque eu não sofro, mas no final, às vezes, eu chego no inferno. Tava indo para o inferno e não sabia. Exatamente, Entende? exatamente. Então, aí no final vem o fruto amargo. No final vem. Uhum. Entende? Porque é uma bênção só no indo. A hora que chega, desgraça. Uhum, uhum. E Entendeu? aí entra muito Então, a criança com 1 ano e meio, 18 meses para mais, comendo papinha liquidificada, não evoluindo isso aí. consciência, porque estava lá no Aí não início e fala amassado direito, liquidificado. porque não trabalhou musculatura, não consegue falar direito, né? Não fala direito também porque está infantilizada, porque o comportamento alimentar também Tá, infantiliza, se eu continuo dando ali o que. Enfim, né? Um totalmente. dominó, né? A gente vai atrasando o Exatamente. desenvolvimento em tudo, né? Em tudo. Exatamente, E exatamente. quantas vezes isso não reflete o meu desespero de continuar grudada nessa criança? Porque se ela tiver autonomia, eu não tenho mais utilidade. Para que eu sirvo então? Olha, Uhum. porque essa criança é o sentido da minha vida. Essa criança é tudo para mim. Olha, começa a arrepiar. Eu tô Essa toda criança é arrepiada tudo aqui. para mim. Sério. Essa criança e aí, gente, sem querer, eu vou fazendo uma infantilização, eu vou prolongando uma amamentação. Às vezes tem amamentação que não é a criança que precisa, é a mamãe. Sim. Então, são as coisas que a gente não sabe, não vê, e é por Uhum. isso que é bom estudar, é para ampliar a Uhum. consciência, para ampliar esse olhar e poder enxergar também o que não se vê, né? Uhum. Sensacional. Sensacional. Eu queria aproveitar esse momento também
de compartilhar o que vem pela frente. Posso? Claro, deve, Isa. Nossa, tu és, Maravilha. com certeza. A gente, no mês que vem, vai ter uma semana para falar de PNL, que eu falo tanto da PNL, Uhum, porque é realmente base do meu trabalho, né? Programação neurolinguística. Então, nós vamos ter uma uhum. semana com um workshop gratuito para começar a Ai, introduzir que esse assunto, fantástico. né? E depois tem também curso para quem quiser se aprofundar e tal. Qual o problema de dar papinha liquidificado de bebê de 10 meses? Se comunica super bem. Fala várias palavrinhas o dia todo falando e come BLW com gosto e facilidade. O problema de continuar, Rosa, com a papinha, o que que significa? Quando a gente fala em papinha, eu sempre quero esclarecer uma coisa. Não quer dizer que alimento amassado com o garfo seja papinha. Quando a gente pensa no que é, o que não é certo fazer, por exemplo, misturar 5 grupos alimentares, carne, uma leguminosa, um verde, um legume, um carboidrato, tudo, colocar tudo no liquidificador, liquidificar tudo e oferecer para o bebê. A criança não conhece os alimentos com texturas diferentes, por exemplo. Temos 3 avanços, né, da habilidade mastigatória do bebê. O bebê nasce sabendo sugar. Mastigar é um treino. Uhum. Por exemplo, o primeiro treino, se a gente amassa uma batata, o que que o bebê faz? Ele faz um movimento póstero anterior com a linguinha. Quando a gente vai avançando a consistência dessa batata, por exemplo, hoje eu amasso 6 vezes. Daqui 3 dias eu vou amassar 5 vezes. E assim, esse avanço gradual da consistência. Quando ele encontrar um pedacinho, ele vai ter a oportunidade de lateralizar esse pedacinho para a bochecha. E assim ele vai avançando na habilidade mastigatória. Quando o bebê tiver a oportunidade de comer um pedacinho de carne, de fato, ele vai sentir algo mesmo sem dentes, tá? O bebê desde os 6 meses, sem dentes, consegue comer todos os tipos de textura, desde que a textura ideal. Por exemplo, um pedacinho de carne, ela é mais fibrosa. O bebê precisa, além de lateralizar, ele precisa fazer um movimento de rotação mandibular, ou seja, um Eu treino. mexendo junto aqui, ó. Você tá fazendo, eu tô. Que Adoro. bárbaro. Hum. E Desculpa, esse vai. E esse treino é importantíssimo para o avanço do conhecimento, reconhecimento de texturas, os sabores diferentes, ou seja, a gente precisa, um bebê que já está lá pelos 9 meses, alguns bebês que conseguem antes disso, 8 meses, com bastante treino da habilidade motora, conseguir fazer a pinça, esse bebê já não precisa mais nem amassar nada, tu já pode oferecer pedacinhos para o bebê, por exemplo, do tamanho de uma unha do minguinho, cortar sem amassar mais nada. Antes disso, se não for o alimento em pedaço para o bebê se alimentar, tu não deves pegar um pedacinho e colocar dentro da boca da criança, porque ele não sabe lateralizar, ele não sabe fazer a rotação mandibular. Então, o problema disso tudo pode afetar, como tu disseste ali, ele fala várias palavrinhas, porque ele já come alimentos em pedaços. Mas se vem de uma realidade em que se continua com papinha com a intenção de fazer comer, futuramente, além disso que a Isa falou, vem uma criança extremamente seletiva. Porque a gente tem que pensar lá no futuro, como é que vai ser essa criança? Não é agora eu querendo fazer com que coma. E lá adiante, ele vai conhecer o sabor da cenoura, do brócolis, da abobrinha, da berinjela, das carnes. É todo um contexto que a gente tem que pensar lá adiante. Que caminho que eu quero chegar? Eu falo isso direto com as mães. Uma criança que saiba ter boas escolhas alimentares ou uma criança que comeu porque tinha que comer, ou conhecer os alimentos, mesmo que na velocidade dela, né? E se você for pensar mais no mais fundo ainda desse processo que você está trazendo, é tão louco, né? Porque as coisas se conectam de uma maneira muito incrível, né? Uma criança que fica comendo liquidificado lá é porque a mãe, ela é impedida de iniciar o processo da aprendizagem de tomada de decisão, Exato, né? é E isso, você vê exato. como que é o negócio. Aí eu privo da primeira decisão, talvez, que a criança ia começar a ter.
né? Na verdade, se Exatamente. foi parto normal, ela decidiu pelo menos a hora de nascer, né? Já começou decidindo. Mas às vezes não foi, e as primeiras decisões então seriam essas alimentares, essas Uhum, coisas, né? Então já é um processo de aprender a tomar decisões, aprender a uhum, conhecer e poder escolher e poder. Entende? Então é tão grave, né? Porque depois, uhum, às vezes eu vou nessa mesma linha de raciocínio, de piloto automático para todo o resto, né? E a primeira decisão mesmo que a minha criança vai tomar, ela tem que escolher o curso vestibular que ela vai fazer, ela tem que escolher a pessoa com que ela vai namorar, com que ela vai se relacionar, e aí ela começa a tomar decisões equivocadas nessas grandes decisões. uhum. Por quê? Porque não se experimentou nas pequenas. Porque as Exato. pequenas eu não deixei, eu mesma decidi, eu batia tudo e mandava e tava bom, e o negócio o importante é Uhum, comer. uhum, uhum. Então, É, é olhar exatamente. realmente É, só que isso. são esses Doutor, perfeitos. aquela psicanalista francesa, ela fala assim: a gente às vezes está olhando a criança só como um tubo digestivo. Entrou, processou, saiu, Sim, pronto, estou feliz, né? sim. Ela Exatamente, fala é muito mais do que exatamente. isso, gente, é muito Exatamente. mais do que isso. É, eu costumo dizer para minhas alunas, é muito além da boca e do estômago a alimentação. Que mas vai estar com o estômago, vai estar Uhum. cheinho, vai dormir bem, ou vai isso, ou vai aquilo. Aí entra todo um leque de achismos em que, né, eu preciso dar, porque preciso comer, porque preciso não sei o quê. Ontem mesmo eu recebi Isso. a mãe, ela disse assim, eu fui no pediatra e ela disse que eu preciso começar a colocar alguma coisa, nem que seja o leite junto com o alimento, porque ela não está ganhando peso. E eu disse assim, não, eu não avalio, né, porque eu faço consultoria online, os cursos online, eu não avalio questão parte clínica, de ganho de peso, isso não é comigo, isso é em consulta presencial. Mas, para eu te Uhum. ajudar a relaxar e ver se realmente não está ganhando peso, manda um print só para eu dar uma olhada geral. Até tenho que retornar ela agora, depois da nossa live. Eu fui olhar o peso, super normal, tinha ganhado inclusive 400 gramas de uma consulta para outra. O ganho de peso não é linear, né? É isso. Meio É quilo. isso. É, por isso que é legal, eu gosto muito de você trazer isso, sabe? A gente realmente, quando tiver alguma informação que faz a gente por dentro falar, será? Uhum, É uhum, muito uhum. importante a gente escutar essa vozinha interna. Muito, É muito. muito importante. E aí não precisa só seguir a vozinha interna também. Vai validar com outro, como ela está fazendo Certo? aí. Procurou outro profissional, né? E aí Uhum, vai validar. Mas assim, ouvir mesmo que a vozinha nossa interna, a nossa uhum, intuição, o nosso uhum, instinto materno, a gente foi desconectado muitas vezes uhum. dele, mas o puerpério faz, né, essa Nossa, reconexão, se a gente sim, permitir, sim. né? E aí a gente começa a ter de volta, opa, peraí, Uhum, talvez não seja bem uhum. assim, será? Né? Então é bom a gente ter o senso crítico, porque a gente tem os especialistas, né? E que tem o suposto saber. E a gente confia muitas Uhum, vezes uhum. cegamente. E toda Muito. confiança cega pode ser uma confiança perigosa. Não Uhum, só no uhum. especialista, qualquer confiança cega, ela Exato, pode ser perigosa, né? perfeito. Então a gente tem, e sem contar que além dos especialistas, a gente tem os opinólogos, né? Nossa, Os demais, demais. opinólogos que sabem tudo e que falam com uma eloquência e com uma convicção, que você Uhum, fica até em dúvida se aquilo que uhum, você leu, que você viveu é verdade, porque a pessoa fala com uhum, tanta ênfase, né? uhum. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, validar mesmo, que bateu dúvida, vai validar, não deixa de ouvir a professora interna que está dentro de cada um de nós, sabe? Esse nosso Exatamente. Isso é eu muito interior.